Meu bom dia a todos e a todas neste dia 27 de abril de 2021. Dando continuidade a nossas videoaulas, iremos falar do quinto tópico, que diz respeito ao princípio da publicidade. Vejamos, todo o processo é público e tem um requisito de democracia e de segurança das partes, exceto quando se trata de processos que tramitam em segredo de justiça. No processo da publicidade, é estipulado como escopo a de garantir a transparência da justiça, a imparcialidade e a responsabilidade do juiz. Também diz respeito à possibilidade de que qualquer indivíduo possa verificar os autos de um processo e de estar presente em audiências no qual revela-se como um instrumento de fiscalização dos trabalhos dos operadores do direito. A regra geral é que a publicidade seja irrestrita, ou seja, que ela seja denominada popular, porém pode se limitar quanto ao interesse social ou à intimidade o exigirem. Nos casos alencados nos artigos 5º, inciso 60, combinado com o artigo 93 da Constituição, inciso 9 da Constituição Federal, e artigo 20 e 792, parágrafo 2º do CPP, siga-se que, quando verificada a necessidade de restringir a incidência do princípio em questão, esta limitação não poderá dirigir-se ao advogado do réu ou ao órgão de acusação. Contudo, quanto a esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, em algumas decisões, tem permitido que seja restringido, em casos excepcionais. Restringir em casos excepcionais o acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Sendo assim, a regra geral, a publicidade e o segredo da justiça há exceção. Urge salientar que a interpretação do preceito constitucional se dê de maneira restritiva, de modo a só se admitir o segredo de justiça nas hipóteses previstas pela norma. A publicidade, ela vem minimizar o arbítrio e submete a regularidade processual e a justiça da decisão do povo. Na sequência, o 6º tópico diz respeito ao princípio da verdade real. Este princípio é uma função punitiva do Estado, que só pode fazer valer-se em face daquele que realmente tenha cometido uma infração. Portanto, o processo penal deve atender à averiguação e a descobrir a verdade real. No processo penal, o juiz tem o dever de investigar a verdade real dos fatos, procurar saber como realmente uma infração, como realmente tenha a infração sido cometida. Portanto, o processo penal deve atender à averiguação e a descobrir a verdade real. No processo penal,
o juiz deve e tem o dever de investigar esta verdade. Procurando saber se realmente aquele quem praticou e em que condições se perpetuaram aquele ato, para poder dar base certa à justiça. Salienta-se que aqui, diferentemente da área civil, o valor da confissão não é extraordinário, porque muitas vezes o confidente afirma ter cometido um ato criminoso sem que eu tenha de fato realizado. Se o juiz resolver absolver, se o juiz, aquele juiz penal, absolver aquele réu, e após transitar em julgado a sentença absolutória, provas concludentes sobre o mesmo réu e provas concludentes sobre o mesmo réu surgirem, não poderá ser instaurado novo processo em decorrência do mesmo fato. Entretanto, na hipótese de condenação, será possível que ocorra uma revisão, pois o juiz tem o poder autônomo, de investigação, apesar da inatividade do promotor de justiça e da parte contrária. A busca pela verdade real se faz com as naturais reservas oriundas da limitação e falibilidade humana, pelas falhas humanas, sendo melhor dizer verdade processual, porque por mais que o juiz procure fazer uma reconstrução histórica do fato, objeto do processo, muitas vezes o material de que ele se vale poderá conduzi-lo ao erro, isto é, a uma falsa verdade real. No próximo tópico, nós iremos falar do 7º princípio, que diz respeito ao princípio do livre convencimento. Bom, estou vendo aqui que nós só temos 8 minutos. Vamos finalizar. O princípio do livre convencimento é muito curtinho. Dá para fazer isso antes de completar os 10 minutos. Bom, o princípio do livre convencimento diz respeito ao quê? É que o presente princípio, consagrado no artigo 157 do Código de Processo Penal, impede que o juiz possa julgar com o conhecimento que eventualmente tenha além das provas constantes nos autos. Pois aquilo que não estiver dentro do processo equipara-se à inexistência. E, nestes casos, o processo é o universo em que deverá se ater o juiz. Tratando-se desse princípio de excelente garantia para impedir julgamentos parciais. A sentença não é um ato de fé, mas a exteriorização da livre convicção formada pelo juiz em face de provas apresentadas nos autos. Muito obrigado a todos, espero ter transmitido um bom entendimento para vocês sobre esses princípios.
numa outra oportunidade, falarei do 8º tópico, que é o princípio da oficialidade. Um bom dia a todos.